começar, tá bom? Fiquem à vontade para as dúvidas, né? Deixem aqui as dúvidas de vocês. Vamos falar, né, sobre inteligência emocional, né? Que esse é um termo hoje tão usado, tão falado, e vamos facilitar, destrinchar esse tema, né? Trazer prática para ele, tá bem? E aí eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma compreensão muito boa do que é inteligência emocional, né? E aí eu também construí aqui para vocês uma pequena fórmula, né? Um pequeno processo para ajudar vocês a desenvolver essa inteligência emocional. E por que isso é poderosíssimo? Por que ter inteligência emocional é tão poderoso, tá bom? Ah, Gabi, legal. Faz um tempinho já que a gente fez as últimas lives, né? Que bom que você assistiu. Que legal que você tá aqui, Di. Bem-vinda. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, vocês sabem que eu gosto de começar lendo uma frase, né? Pra inspirar o nosso início da live. E a frase que eu selecionei hoje é uma frase de Skinner que eu gosto muito. Que ele fala assim: cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo contido dentro da sua própria pele. Essa é uma frase de Skinner. Por que eu gosto tanto dessa frase? Parte de um aspecto, de uma compreensão que é fundamental para a gente ter saúde emocional, para a gente ter inteligência emocional, é a gente entender que nós somos únicos. O que isso quer dizer? Apesar da gente aprender a se comportar, apesar da gente aprender a se ver a partir de um padrão social, a partir de um padrão de um sistema familiar, de um sistema social, nós somos únicos. A forma que a gente se sente impactado, a forma que a gente sente a vida é única. E muito do que muitas vezes adoece a gente e dificulta o nosso processo de lidar com as nossas emoções, não só lidar, mas empoderar as nossas emoções, ou seja, canalizar ela para coisas poderosas e construtivas na nossa vida, é exatamente o fato de que a gente acaba querendo se comparar. A gente acaba querendo se ver no outro. Então, por exemplo, a gente se pauta muito a partir da atitude do outro. Então, tem um sentimento. Eu fiquei com raiva de alguma coisa, por exemplo. E aí uma pessoa fala assim, mas que besteira isso. Mas que besteira pra quem? Pra quem que é uma besteira? Pra aquela pessoa? Ok, aquilo pode ser uma besteira. Pra mim, por que aquilo me atingiu? O que aquilo tem a ver comigo, com a minha história? Eu tenho direito de sentir aquilo? Tenho. Como que eu vou expressar isso da melhor forma? Então, o primeiro aspecto fundamental para que a gente consiga desenvolver, né, inteligência emocional é estarmos conectados a nós. Esse processo adaptativo é um processo, e quando eu falo de processo adaptativo, né, gente, eu tô falando exatamente desse processo onde a gente vai aprendendo, né, com a cultura, com o ambiente, com a família, o que a gente pode e o que a gente não pode ser. Esse processo onde a gente vai se enchendo do externo e se esvaziando do interno é o que gera essa desconexão entre a gente. É o que faz a gente acabar querendo não agir a partir do que a gente sente e percebe, e sim agir a partir do que a gente acha que o outro espera, do que é o certo e o errado. É o que faz a gente ficar desconectado. E aí, gente, nessa desconexão, a gente acumula um monte de emoção, a gente disfarça e foge de um monte de emoção, a gente expressa de forma errada, de forma disfuncional, de forma truncada, a gente reprime, a gente exagera, enfim, vira uma confusão. A nossa vida emocional vira uma confusão. A gente perde totalmente o controle. E aí é importante entender, gente, que as emoções são um aspecto fundamental da nossa humanidade. Você tem emoção e você não escolheu ter emoções. Você nasceu com elas. Desde muito pequenininho você já sentia medo, você já sentia provavelmente raiva e algumas irritações, você já sentia alegria, afeto, amor, você já sentia tristeza. Desde muito pequenininho a gente já sente tudo isso. E a questão não está em sentir tudo isso, porque esses sentimentos, gente, são poderosos. Por isso que a inteligência emocional é um aspecto tão fundamental da gente desenvolver, porque impacta em todos os aspectos da nossa vida. Eu vou falar, eu tô dando só uma levantada aqui, tá, gente? Porque eu vou falar, vocês sabem que eu gosto de falar bem profundamente de cada coisa. Então, veja, no momento em que você está conectado com você,
você consegue entender a sua demanda a partir daquela emoção. Agora, a partir do momento que você está desconectado, seja porque você está reprimido aquela emoção, seja porque você expressa aquela emoção de uma forma truncada e não de uma forma autêntica, isso vai gerar muitos problemas na vida, de comunicação, de vínculo profissional, pessoal, pode gerar aí um transtorno emocional, seja ansiedade, seja depressão, exatamente porque eu não estou conseguindo fazer esse processo emocional de uma forma efetiva e saudável para mim, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, parar de dar a introdução. Então esse é o primeiro aspecto, a gente entender que somos individuais. Temos cada um as nossas dores, as nossas feridas, não dá pra gente ficar querendo julgar a emoção do outro e nem julgar as nossas, né? É importante que a gente consiga se conectar às nossas, né? Aceitar as nossas emoções. É claro, gente, a gente não vai impor as coisas aos outros a partir do que a gente sente. A gente vai encontrar, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, formas, né, de entender essa emoção e de poder expressá-la de uma forma adequada e saudável pra mim, construtiva pra mim, tá bom? Então, olha só, primeiro, gente, o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional tem a ver com eu conseguir conectar as minhas emoções, eu conseguir aceitar, né? Ou seja, a gente tem que parar de brigar com a nossa humanidade. Enquanto a gente fica brigando com a nossa humanidade, ou seja, enquanto a gente fica tentando alcançar esse aspecto do perfeito, que para cada pessoa é um aspecto diferente. Tem gente que acha que ser perfeito é ser sempre agradável. Tem gente que acha que ser perfeito é dar conta de tudo. Tem gente que acha que ser perfeito é ser uma pessoa que ajuda todo mundo. Tem gente que acha que ser perfeito é nunca errar. Tem gente que... Ou seja, dentro dessa tentativa de perfeição, a gente está reprimindo um monte de coisa da nossa humanidade. Então a gente está falando que não pode tristeza, não pode raiva, não pode medo. Às vezes até não pode alegria, não pode afeto, dependendo, né, do tipo de adaptação que você está tentando ser, né, o que você está querendo atingir. Por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de se relacionar, porque tiveram, né, uma vivência de agressividade, uma vivência de abandono, de rejeição, enfim. E aí elas entendem se relacionar é uma coisa perigosa, é uma coisa ruim, né? Vai me deixar vulnerável, vai me deixar enfraquecido. Tem muita gente que entende afeto como fraqueza, né? Vai me deixar enfraquecido na vida. E aí eu vou lá e reprimo aquilo ali. Já tem gente, essa é uma repressão. Já tem gente que não. Eu preciso do outro para sobreviver. Eu preciso que o outro me ame, eu preciso que o outro... E aí vai num exagero. Interpreta o amor não como um perigo, como esse, mas interpreta o amor como uma dependência. Não é nenhuma necessidade, mas como uma dependência. Aí essa pessoa, ela vai ter que fazer de tudo pelo outro, né? Enfim, dar sua própria vida por aquele amor. Exatamente porque essa pessoa entende que ela depende. Então veja, nenhum desses dois casos, gente, de afeto, nem a pessoa que fica isolada, a pessoa que fica solitária, a pessoa que tem medo de se vincular, nem a pessoa que coloca naquela relação uma função exagerada, né, coloca uma função que não é da relação, né, uma relação disfuncional, uma função ruim, né, naquela relação, essa pessoa também não tem inteligência emocional. Essas duas formas de lidar com o afeto, que é um sentimento natural humano, não são funcionais, percebe? Então existem diversas formas da gente acabar distorcendo essas emoções. E aí o que eu tava falando é que saber se conectar com as nossas emoções e saber construir bons caminhos para elas é o que vai nos ajudar a conseguir não mais combater a nossa humanidade. Pensa assim, ó, combater a nossa humanidade é como se fosse ter uma doença autoimune, que você está sempre combatendo o seu próprio corpo. A gente tem que fazer as pazes com as nossas emoções, porque a gente não vai conseguir se desfazer delas, ou se a gente se desfaz, a gente paga um preço muito alto, né? Então, assim, emoções reprimidas têm um preço de disfarces, às vezes compulsivos. Então, às vezes, para eu disfarçar uma raiva, eu vou descontar na comida. Para eu disfarçar uma tristeza, eu vou disfarçar na bebida, né? Para eu disfarçar um medo, eu vou disfarçar no sexo, eu vou ficar compulsivo, entende? Ou para eu disfarçar uma tristeza, eu vou ser agressivo, vou ser violento, vou disfarçar na raiva. Enfim, emoções reprimidas, gente, vão canalizar, vão desenvolver problemas, somatizações.
Às vezes aquele medo reprimido, né? Ou seja, eu tenho que dar conta de tudo, é o que gera um transtorno ansioso. Às vezes aquele sentimento, né, de que aquela tristeza, né, reprimida, porque na verdade eu me sinto carente, eu me sinto que eu não recebi ou não fui visto dentro do meu processo de vida, né, dentro do meu processo, e isso me deixou carente de um monte de necessidades. Essa repressão pode me gerar uma doença física, que eu não posso expressar. Então, o preço que a gente paga por reprimir essas emoções, gente, é caríssimo na nossa vida. Além das coisas práticas, eu não consigo comunicar direito. Então, por exemplo, eu tô sentindo raiva de uma situação, mas eu não posso falar para aquela pessoa que eu tô com raiva porque eu tenho essa raiva reprimida. Como é que eu vou fazer isso? Porque de duas uma, ou eu vou acabar com aquela relação no sentido de não gosto dessa pessoa, eu vou me distanciar dela e vou descartar aquela relação, ou vou ficar aceitando uma coisa que eu não gosto, que não me faz bem e que nem sempre, gente, o outro tem obrigação de saber, porque eu não tô falando de coisas assim, ó, fundamentais. Não, às vezes tem coisas que o outro faz e que pra ele acha que tá tudo bem. E se você não é a pessoa que comunica e fala, olha, não está tudo bem, eu não gosto, eu não quero, eu não, enfim. Se você não comunica, às vezes aquela pessoa não vai saber e vai continuar fazendo e você vai continuar sendo agredida. Ou a pessoa vive a emoção da raiva de forma exagerada, que é na agressão, né? Eu vou lá e grito, e bato, porta, e etc. Aí depois eu fico culpada, não devia ter feito isso, eu exagerei, perdi a razão. E aí, de novo, veja, essas duas formas, assim como eu falei do afeto, essas duas formas, tanto de reprimir e não falar, quanto de entrar num exagero dessa emoção, essas duas formas também não são funcionais. Porque as duas não estão me levando para um lugar saudável. Então, inteligência emocional se inicia em eu aceitar as minhas emoções, conseguir me conectar às minhas emoções, para então interpretar quais são as minhas melhores saídas, quais são as melhores construções. Vou dar 2 exemplos aqui, tá, gente? Vamos dizer que você ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu no trabalho, tá? No trabalho, vocês acham que é razoável dentro das condutas e valores que a gente aprendeu? Você acha que vai ser construtivo ou destrutivo? Você, por exemplo, sai gritando no trabalho, xingando todo mundo, sai gritando no trabalho. Vai ser destrutivo, né? Com certeza. Então, assim, você tá... Entendi. Olha minha Siri. Xingando. Ela escreveu xingando aqui, gente. Então, olha só. Vai ser destrutivo. Por quê? Porque apesar de eu estar expressando a minha emoção, eu tô expressando... Essa inteligência emocional não tem a ver com só expressar a emoção, gente. Tem a ver com a melhor forma de expressá-la. Será que eu vou ganhar o respeito das pessoas expressando dessa forma, raiva? Ou será que as pessoas vão se afastar de mim, vão ter medo de mim, vão ficar chateadas comigo também, com raiva? Então eu não tô alcançando o que é mais funcional e saudável pra mim. Percebe? Quando eu tenho uma expressão exagerada, eu também não alcanço. No momento que a gente começa a gritar com uma pessoa, aquela pessoa ela para de te escutar. Ela só quer se proteger, se defender. No momento que a gente grita, assim como no momento que o outro grita com a gente só começa a querer se defender. A gente não tá mais escutando o que o outro tá falando. A gente não tá mais disposto a digerir aquilo que o outro tá falando. Então a gente tem que ter inteligência emocional para comunicar, inclusive, muitas vezes a nossa raiva. Para fazer o limite. A raiva é limite. Colocar limite na situação, colocar um limite em uma coisa que eu não gosto. A gente... muitas vezes também vai ter que ter inteligência emocional para isso, para saber a melhor forma de canalizar aquilo. Então, olha só, existem, e eu separei aqui para vocês entenderem, 4 momentos, tá? Da nossa inteligência do nosso processo emocional que são importantes. Primeiro, é exatamente conectar a emoção. Conseguir, gente, identificar. Tem gente que já tem essa primeira etapa reprimida. Né? Ou seja, às vezes eu fui tão reprimido de sentir raiva que eu não consigo sentir, eu não consigo interpretar que aquilo é raiva. Eu sinto que é tristeza, eu sinto que é medo, mas eu não sinto que é raiva. Então, essa pessoa que tem uma repressão tão forte que ela não consegue sentir a emoção, ela tá ali tão desconectada, tão proibida, aquilo se tornou uma ameaça tão grande, ela entendeu que aquilo era tão feio, tão ruim, que ela não pode nem sentir aquilo. É uma pessoa que vai precisar trabalhar, entender. E, gente, muitas pessoas chegam no consultório nesse ponto.
não consigo sentir. Não consigo sentir tristeza, não consigo sentir raiva, não consigo sentir afeto, não consigo sentir medo, não consigo... Às vezes aquele foi uma coisa tão oprimida que a pessoa não consegue. Ou quando consegue, se aquilo é oprimido, a pessoa muitas vezes sente vergonha e culpa. Ou seja, sentir raiva é uma coisa muito feia, porque você tá agredindo as pessoas, porque você, né, você tem que viver para servir. Uma pessoa boa, ela serve, ela ajuda todo mundo que tá em volta. Então você não pode ter limites. Você não pode ter. Isso é feio, é ruim. Você se torna uma pessoa má se você faz isso. Tem muitas pessoas que têm essa fantasia sobre a raiva. E aí essas pessoas, gente, vão oprimir então a raiva. Ou elas vão se desconectar, né? Ou elas vão entrar em contato com a raiva de uma forma culpada, de uma forma ameaçada, insegura. Então ela pode até sentir que ela tá com raiva, mas ela imediatamente se oprime aquela emoção. Percebe? Então, esse já é um primeiro desafio, conectar com o que eu estou sentindo. Esse é o primeiro desafio. A gente precisa conseguir. Eu vou falar aqui, gente, sobre essas etapas e depois eu vou falar sobre 7 perguntas para vocês se fazerem, tá bom? Para ajudar vocês a desenvolverem esse processo de inteligência emocional. Então, veja, conectar a emoção já pode ser um primeiro desafio. Já pode. Então, é importante você saber quais são as emoções que eu tenho mais dificuldade. Entre tristeza, raiva, medo, alegria e afeto. Me fala aí agora, gente, qual é a emoção que você tem mais dificuldade de conectar? Que você sente culpa, vergonha ou que você tem dificuldade de sentir? Tristeza, raiva, afeto, medo ou alegria? Diz aí pra mim. Me contem. Primeiro ponto é esse, é a gente saber. E aí, muitas vezes, é claro, né, gente, é porque tem tanta coisa pra falar sobre esse tema. Eu teria que fazer assim, ó, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque até agora muito do que eu falei não tá nem escrito aqui. Mas tá, se não der pra gente falar tudo hoje, a gente parte em parte 1, parte 2, tá? Medo, legal, Vanessa. Vamos me colocando aí. Quais são as emoções que você tem mais oprimida, que você não consegue conectar, que você tem dificuldade de identificar, tá bom? Às vezes, esse medo, a opressão do medo vem muito da exigência de que você tem que ser forte. Então, seja forte, dê conta de tudo. Então, eu não posso sentir medo. Eu tenho que estar sempre encabeçando tudo, dando conta de tudo, fazendo tudo. Legal. Afeto e raiva, afeto. Provavelmente, as pessoas que têm essa repressão do afeto foram pessoas que ficaram traumatizadas em relacionamentos, né? E aí, gente, às vezes, entenda, a gente nasce amando. Assim como todas as emoções, a gente nasce amando. A gente vai, enquanto criança, amar. Porque é natural. E aí, se aquelas relações, de alguma forma, nos agrediu, nos abandonou, nos fez sentir inseguro, ameaçados, ou muito condicionados, ou seja, tinha que pagar um preço muito alto de controle, né? Ou seja, existe um abuso psicológico para eu ser amado. Aí a gente pode começar a reprimir essa emoção, tá? Então, tristeza também tem muito que seja forte, né? As pessoas que têm esse condicionamento, você tem que dar conta de tudo, tem que ser forte, sentem a tristeza como uma fraqueza, interpretam a tristeza como uma fraqueza, né, gente? Tristeza é um sentimento que está te alertando que algo de ruim aconteceu, algo de importante na sua vida acabou, fechou, rompeu, morreu. Tristeza é importantíssimo, porque isso traz um monte de demanda pra gente. Né? E o que faz as pessoas ficarem, por exemplo, depressivas, não é a tristeza autêntica, gente. É exatamente, muitas vezes, elas não se sentirem seguras consigo mesmas de estar expressando essas emoções, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro ponto. Quem quiser anotar, mas depois vai ter resumo, viu? Lá no Telegram, gente. Quem ainda não faz parte da comunidade da Adri no Telegram, vai lá fazer parte, que eu tô sempre passando os resumos. Inclusive, ontem eu passei o resumo de segunda-feira passada e hoje eu passei o resumo de terça passada. Um eu falei sobre ego, outro eu falei sobre autoestima. Vão lá ver os resumos que estão muito legais. Então, primeiro, conectar as emoções. Esse já pode ser um desafio, tá? Às vezes eu já me conecto à emoção errada, porque eu tenho medo de conectar a outra, ou às vezes eu me conecto já com culpa, com vergonha de sentir aquilo, já me julgando, colocando que eu sou fraco, que eu sou bobo de sentir aquilo. Gente, a gente tem esse processo repressor que a gente vive faz a gente aprender a ser nós mesmos os opressores. Então, muitas vezes na vida, né, a gente começa a se oprimir. Muitas vezes na vida não, né? Na vida, a gente começa a se oprimir.
Então, se a gente aprendeu que tristeza é uma coisa boba, de fraqueza, quando eu fico triste, eu imediatamente me oprimo. Porque aquilo que era uma opressão externa se torna uma opressão interna. Então, como que eu vou aceitar que eu estou triste? Como que eu vou ter uma inteligência de lidar com essa emoção se eu nem aceito que eu posso sentir essa emoção? Por isso que eu falei pra vocês que o primeiro ponto é a gente aceitar a nossa humanidade. É a gente entender que nós somos poderosos na nossa humanidade. Que existe um motivo pra gente falhar, que existe um motivo pra gente sentir, que existe um motivo pra gente necessitar, existe um motivo pra gente agir. Existem motivos. As emoções existem porque elas são importantes e são necessárias. Né, Ju? É isso mesmo. As emoções existem porque elas são importantes e são necessárias. Os erros existem porque, sim, nós vivemos em processos. E sim, muito do que a gente aprende é pelo erro. Ele existe ele tem uma funcionalidade na nossa vida. Então, parar de brigar com a minha humanidade e me conectar, aceitar, fazer as pazes, amar a minha humanidade é fundamental para que eu consiga ter inteligência emocional. Parar de achar que você é o seu principal inimigo. Se tratar como seu principal inimigo. Como se o que você sente, o que você precisa, fosse a pior coisa do mundo. Não, não é. Na verdade, o que faz você se sentir a pior pessoa do mundo é ter aprendido que parte da sua humanidade te faz fraco, inferior, ou sei lá o que, né? Que a gente aprende tanta coisa, né? E é muito difícil mesmo, Ide. É muito difícil, porque a gente torna aquilo uma verdade. E a gente passa uma vida inteira reforçando essa verdade. A vida inteira. A gente passa a vida inteira acreditando e reforçando essas falsas verdades sobre nós, sobre as nossas emoções. Percebe? Então a gente precisa de coragem, de dedicação e de intenção para ressignificar isso. O que eu posso garantir para vocês é que uma pessoa que faz as pazes com as suas emoções é uma pessoa que vai existir de forma muito mais poderosa na vida. Com certeza, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa que vai ser muito mais poderosa porque ela vai ser uma pessoa mais resolutiva, ela vai ser uma pessoa mais comunicativa, ela vai ser uma pessoa mais resiliente diante das situações, tá? Então vamos continuar para vocês entenderem, que eu tô aqui um tempão falando desse primeiro ponto. Primeiro ponto, conectar com as emoções. O que eu estou sentindo? Segundo ponto, gente, interpretar essa emoção. Então, eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Eu me senti injustiçado? Eu me senti agredido? Eu me senti invadido? Eu me senti desrespeitado? O que foi que me gerou raiva nessa situação? Né? Ou eu tô triste. O que aconteceu? Eu me frustrei, eu tava com uma expectativa tal, eu tava esperando tal coisa e isso me frustrou e isso me deixou triste, né? Eu tô com medo, isso é uma coisa nova, tem um desafio, né? Eu não me sinto tão seguro nisso. Eu tô alegre porque eu conquistei uma coisa, eu quero celebrar isso. Eu tô sentindo afeto porque essa pessoa me trata bem ou porque de alguma forma eu gosto dela. Ok. Segundo ponto é você interpretar. Dentro dessa interpretação, gente, que é o que me gerou isso, é importante que a gente identifique o que é do outro e o que é nosso. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu fiquei com raiva de fulaninho não fazer uma coisa por mim. Isso me deu raiva. É importante a gente entender o que isso tem a ver comigo. Por que o não me gera raiva? Porque a gente pode sim ter emoções e entender que essas emoções falam sobre a gente ter que resolver coisas nossas. Por que eu tô com tanta raiva do outro ter me dito não? O que isso me gera? Será que é porque eu faço muito pelo outro, eu exagero, eu ultrapasso os meus limites pelo outro e agora eu fico com a expectativa de que o outro faça a mesma coisa por mim? E aí me dá raiva porque eu tô frustrada que ele não fez a mesma coisa que eu faço? Não sei. Vale a pena essa pergunta. O que isso tem a ver comigo? E aí a gente consegue identificar, né, se aquela é uma emoção autêntica no sentido de algo que a gente precisa expressar e agir para poder resolver aquilo, ou não, se é uma coisa que tem que ser resolvida apenas dentro da gente. Nessa pergunta, que é o que tem a ver com o outro, o que tem a ver comigo, a gente vai conseguir identificar quais são os próximos passos. Então veja, o que isso tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo especificamente. Tem a ver com eu fui desrespeitada, eu fui agredida, Ok. Então, isso está exigindo uma ação que não seja apenas interna.
Que não seja apenas eu resolvendo comigo mesmo. Ok. Então, essa interpretação é importante. A minha emoção, o que eu estou sentindo, está coerente com a situação? Essa é uma pergunta legal, né? Dentro dessa interpretação. Está coerente ou está muito exagerado ou está muito minimizado? Do tipo, a pessoa me xingou e eu tô... Ah, não, mas coitadinha, não, mas foi sem querer. Isso às vezes é uma forma de eu amenizar a minha raiva, né? Então, eu tô sentindo a minha emoção de uma forma coerente com essa situação? Existem coisas, gente, que a gente não vai precisar perguntar pra gente, que a gente sabe fazer, mas naquilo que a gente tem dificuldade, esse tipo de pergunta, esse tipo de avaliação vai te ajudar a mudar os seus caminhos de expressão, os seus caminhos de canalização das suas emoções, tá? Lembre-se que a intenção, gente, é a gente exatamente buscar novas formas de estar na vida, formas agora que sejam funcionais, que sejam autênticas na vida, né? Então, nessas emoções que vocês falaram aqui que tem dificuldade, quando vocês acessarem, estou triste, a Pri falou, tô triste, tá bem. O que eu tô triste? Eu tô triste com algo que é meu, realmente essa situação é pra ficar triste, ou é uma situação em que eu estou exagerando, ou que eu estou amenizando essa emoção? Essa é uma pergunta importante. A minha emoção está coerente com aquela situação? Essa é uma pergunta importantíssima, que ajuda a gente, inclusive, a desenvolver um senso crítico sobre as coisas, né? Às vezes a gente vai exagerar, às vezes a gente vai amenizar, e às vezes a gente vai fazer de uma forma funcional. Mas a gente tem que se perguntar, tá coerente essa situação? Isso tem a ver comigo, com coisas minhas anteriores, do tipo, sei lá, uma pessoa diz que não vai poder me encontrar e me frustra. E aí eu fico super triste, me sentindo abandonada, rejeitada. Aí eu tenho que me perguntar, essa emoção tá coerente com essa situação? Do tipo, a pessoa só teve um imprevisto e não pôde vir, eu tô me sentindo abandonada? Tá incoerente? Então isso tem mais a ver comigo. Agora, vamos dizer que a pessoa, não, fez alguma coisa que realmente deixou chateada, do tipo, falou alguma coisa que você pediu pra ela não falar. Aí você vai interpretar, isso tem a ver comigo ou com a situação com o outro? Tem a ver com o outro. Então tá, então eu preciso me colocar, eu preciso agir para além do interno, tá bem? Então o segundo passo é essa interpretação. O que é meu, o que é do outro. E aí a gente consegue, então, ir pro terceiro ponto, gente, que é exatamente a ação. Se a gente precisa, então, se movimentar diante dessa emoção, qual é o movimento? E aí, para ajudar a gente em qual é o movimento, é importante a gente já conectar ao outro passo, que é o que vai me gerar alívio? O que vai me fazer gerar uma solução? Vamos dizer que você tá puto de raiva, né? Puta de raiva no trabalho, porque as pessoas estão te passando uma tarefa que não é sua. Vamos dizer isso. Aí você tá com raiva disso. Aí, a sua vontade é gritar, xingar, né? Mandar para aquele lugar, ficar indignado. Aí você pensa, tá bem, mas isso vai me ajudar a chegar na solução que eu quero, que é tirar esse trabalho extra de mim? Não. Então, será que eu faço uma reunião onde eu pontuo aqui quais são as minhas funções e por que isso está fora das minhas funções? Será que eu faço nessa reunião, mostro ali quanto tempo eu gasto em cada coisa? Ou seja, eu tô canalizando, gente, a minha emoção de raiva numa coisa positiva e construtiva pra mim. Percebem? Isso é inteligência emocional. Posso estar com raiva de uma pessoa que fez alguma coisa pra mim, mas eu posso entender que às vezes só xingar aquela pessoa não vai resolver. Não vai resolver. Vamos dizer que é meu parceiro. Eu tô com raiva aqui do meu parceiro. Eu não quero me divorciar, não quero me separar dele. Mas tô puta com uma coisa que ele fez. Vai adiantar eu só xingar e gritar com ele? Será que isso vai levar a nossa relação para um passo a mais? Que ele vai se dispor a lidar com isso que eu não gosto, a respeitar os meus limites? Ou será que ele também só vai ficar puto e a gente vai começar a se agredir, se brigar e etc? Percebe? Então, nessa situação eu posso interpretar. Ok, eu vou ser diretiva, eu vou sentar, conversar e falar, olha, não gosto disso. Às vezes, por exemplo, pode ser muito inteligente, dentro desse processo de inteligência emocional, eu falar de mim. Falar, olha, quando você faz isso, eu me sinto mal por causa disso. Eu me sinto ofendida por causa disso. Porque às vezes o outro vai falar uma coisa que pra ele não é uma ofensa, mas que pra você é. E aí falar sobre o que você sente pode ser uma forma de convidar o outro a te entender. E isso é parte da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, no fim das contas, gente, é todo um processo
que faz a gente chegar no lugar mais efetivo pra gente. Então, interpretar qual é a melhor forma de eu agir. Muitas vezes a ação, gente, é a comunicação, né? Às vezes é pedir ajuda, né? Então, por exemplo, tô com medo desse novo projeto. Então tá, o que vai me gerar alívio? Eu vou sentar e vou detalhar todo o projeto para eu me sentir mais seguro? Ou eu vou pedir ajuda de uma pessoa que eu sei que já tem muita facilidade nisso e que vai estar ali me dando um norte para eu desenvolver esse projeto? O que eu preciso nesse momento? O que vai me ajudar nesse momento? Essa pergunta é importante, porque se você deixa essas emoções se expressarem de qualquer forma, de qualquer jeito, muitas vezes, inclusive, a gente se boicota exatamente assim. Por exemplo, eu tenho medo de me relacionar, né? Eu tenho medo de afeto. Algumas pessoas colocaram aqui, medo do afeto. É dificuldade de acessar o afeto. Aí eu vou e experimento, começo a gostar de uma pessoa e vou experimentar a relação. Aí a pessoa faz alguma coisa que me fere ou que me frustra. Em vez de eu me comunicar e construir essa relação, afinal você está construindo uma relação, não é uma relação nasce pronta. É uma comunicação, uma construção. Você tá conhecendo a pessoa está te conhecendo. Aí eu falo, tá vendo como a relação não é confiável, não é bom? Vou lá e nutro a minha neurose, nutro a minha ferida. Ou, tá vendo como as pessoas não gostam de mim? Como ninguém me ama? Nutro a minha ferida, não expresso aquela emoção. Isso provavelmente gera uma depressão, né? Porque eu começo a entender que não tem saída pra mim. Ou me gera uma ansiedade, porque eu tô sempre achando que as pessoas vão me ferir, me agredir e fazer alguma coisa contra mim. Percebe? Então, às vezes a gente usa contra, olha com a raiva também. Aí eu vou e falo, a raiva é ruim, não pode sentir raiva, não pode, é feio, é ruim, nanana. Fico super culpado de colocar limite nas pessoas, acho que eu tenho que dar conta de tudo, que as minhas necessidades são menos importantes do que as necessidades do outro, né? Então, as necessidades do outro, meu Deus, são muito importantes, mas as minhas, que besteira, deixa pra lá. Até que chega um momento que eu explodo. Boto tudo pra fora, nem entendo direito por que isso tá acontecendo. Mas quando eu explodo, eu depois fico culpado. E aí o que eu falo pra mim? Tá vendo como a raiva é ruim? Então veja, gente, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não expresse as nossas emoções de forma contra a gente. Ou reforçando essas repressões, essas dores, essas feridas antigas. A gente tem que buscar expressar as nossas emoções para solucionar, para aliviar a nossa necessidade naquele momento. Então, por exemplo, às vezes são coisas pequenas, eu tô triste, às vezes eu tô precisando só deitar no colo de alguém e chorar. Isso já vai me aliviar. Mas não, eu tenho que segurar, não posso chorar, não posso demonstrar que eu tô triste. Aí acordo no dia seguinte com a dor de garganta, com dor de estômago, com dor de cabeça, acabado. Porque não posso falar que eu estou triste. Não posso chorar, expressar a minha emoção. Às vezes um choro resolve, né? Às vezes uma conversa resolve. Às vezes uma ação, um movimento meu, ir lá e fazer o relatório que eu falei, resolve. Um buscar ajuda de alguém resolve. Às vezes coisas práticas resolvem. Mas se eu julgo a minha emoção, se eu oprimo a minha emoção, se eu desqualifico a minha emoção, se eu exagero a minha emoção, eu vou viver aquilo de forma ruim. Eu vou viver as minhas emoções me enfraquecendo, me adoecendo, ao invés de usar as minhas emoções para crescer, amadurecer, me proteger, lidar com as coisas. Uma pessoa que sabe, que aceita que a tristeza faz parte, é uma pessoa que, por exemplo, vai sentir tristeza com alguma coisa, vai chorar, conversar com alguém e no dia seguinte pode já acordar bem. Então é uma pessoa que tem mais resiliência na vida. Por quê? Porque as coisas impactam menos ela. Ela consegue resolver fácil, rápido. Ela resolve internamente rápido aquilo ali. Uma pessoa que sabe lidar com a raiva é uma pessoa que às vezes vai resolver aquilo rápido, não vai ficar enfesado, querendo se vingar, né? De cabeça dura, não quero mais falar com as pessoas. Não, às vezes é uma pessoa que vai no mesmo dia sentar lá do lado do outro e fala, vamos conversar sobre isso? Não ficou legal, né? Isso daqui a gente brigou por causa disso, vamos resolver isso? Tipo, olha, eu não gostei disso, você não não gostou disso? Ah, tá bom. Não. É uma pessoa que consegue comunicar suas emoções com mais facilidade, porque ela aceita esses sentimentos, ela aceita a humanidade dela. E ela entende que isso é importante. Porque gente, é. Eu sempre falo sobre esse exemplo, mas eu vou repetir. As nossas emoções é como a nossa sensibilidade. Se a gente não tem a sensibilidade, se você não toca no seu braço e sente ele, você poderia estar na boca de um fogão, queimando o seu braço e não tá sentindo.
Então, a tristeza fala pra você, alguma coisa ruim tá acontecendo. Ou essa pessoa não te faz bem, ou essa situação não te faz bem, se afaste. A raiva tá falando, alguma coisa injusta tá acontecendo, né? Você tá sendo invadido, desqualificado, se proteja, traga justiça, se movimente. O medo fala, busque apoio, né? Busque formas de se sentir mais seguro. O medo tá buscando segurança. Ou, não faça isso daí é perigoso. É o senso do medo que vai fazer a gente, por exemplo, não querer pegar coronavírus. Porque a gente tem senso de medo, né? Então o medo é importantíssimo. Imagina se não tivesse medo. Eu ia ficar andando na beira do precipício e tava tudo certo. Não, o medo pode sim ser muito poderoso na nossa vida. É o medo que pode fazer a gente chegar e sentar e estudar e aí sair com um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque a gente se dedicou. Porque a gente tava um pouco ansioso e com medo daquilo. Mas a gente pode canalizar para coisas boas. A alegria é o quê? É a fala, é a sensibilidade falando, meu Deus, que coisa maravilhosa, parabéns, você é muito bom, né? É isso que a sua alegria tá te falando? Ou, nossa, essa pessoa te faz muito bem, ela te faz sentir bem, à vontade, acolhida. Ou, nossa, que sucesso, você deu conta disso, celebre. Percebe? Ou, que delícia, eu tô aqui próximo dos meus amigos, tá tudo tão gostoso. Então imagina se a gente não tivesse alegria, tristeza, situações de alegria e de tristeza se fosse a mesma coisa. Como que a gente ia se encaminhar na vida? Como que a gente ia escolher caminhos na vida? Se a gente não está em contato com a vida. Emoções é conexão. É na emoção que a gente está em contato com a vida, que a gente está sensibilizado à vida. E é a partir das nossas emoções que a gente vai tomar as decisões da nossa vida. Então não é melhor a gente fazer as pazes com elas? Para que a gente possa aprender os melhores caminhos e tome as melhores decisões na vida? Sim, sim. Então, essas emoções que vocês falaram aqui que tem dificuldade, tentem identificar a dificuldade dessa emoção, para que você consiga, né? Para que você consiga ressignificar a emoção na sua vida. Olha, então eu tenho dificuldade com afeto porque eu aprendi que sentir afeto é estar em perigo, é ameaçador, é fraqueza, é bobagem, enfim. Então tá, mas isso daqui eu aprendi como? Pô, aprendi sofrendo, aprendi com aquela situação que foi dura, que me gerou sofrimento. E aí entra nisso, né, gente? Muitas vezes a nossa autoimagem atual, de hoje, ainda é definida pelas nossas feridas. A gente ainda tá em mecanismo de defesa, a gente tá ainda só sobrevivendo à vida, a gente não tá vivendo e usufruindo da vida. A gente tá só sobrevivendo aos ambientes, a gente tá sempre sob ameaça. E isso gera uma insegurança danada. E é óbvio que isso faz com que a gente não consiga se expressar de forma autêntica, não coloque as nossas emoções pra fora. Então, eu tava falando aqui pra vocês sobre esse terceiro ponto. A ação, esse movimento positivo, construtivo, resiliente, resolutivo, que gera alívio, só vai acontecer se você estiver de posse, de fato, do que você tá sentindo, do que aquilo tem a ver com você e do que aquilo tem a ver com o outro. Para que você consiga, então, encontrar uma solução para aquilo. Seja uma ação, um pedido de ajuda, um conversar, um chorar, um expressar aquilo ali, seja o que for. E aí, quando a gente alcança isso, gente, é como se fosse uma curva. Né? A gente chama de curva de contato. A gente sente aqui no início, a gente conecta com a emoção. Essa conexão com a emoção faz a gente gerar demandas, ou seja, aqui a gente interpreta o que é meu, o que é do outro, que é... faz a gente entrar em contato, ou seja, a gente age, é aqui o topo, né? O topo da curva é a ação. Quando a gente age e a gente tem uma ação construtiva, ou seja, a gente tem uma ação que nos gera solução e alívio, imediatamente isso aqui faz assim, ó. É o que a gente chama exatamente dessa, a gente se alivia, a gente se desconecta daquela emoção. Ela teve um início, meio e fim. Ela fechou, resolveu. E eu vivi aquilo da melhor forma possível, de uma forma construtiva pra mim. Agora, o que acontece muitas vezes? A gente não age, né? Porque a gente tem aquilo reprimido, ou a gente age de uma forma distorcida, né? E aí, o que acontece? A gente fica rígido naquela emoção. A gente fica contaminado. Sabe aquele dia que você ficou com raiva de uma coisa que você não falou? E que aí você passa o dia todo pensando naquilo, martelando? Você acorda com dor de cabeça? Você trava os dentes, acorda com dor no maxilar, você acorda com dor de garganta. Se intoxicou com essa emoção. Basicamente, a depressão e a ansiedade é a gente intoxicado com várias emoções e neuroses e feridas. E aí isso gera um transtorno na gente.
né? Gente, eu tenho lives específicas sobre ansiedade e sobre depressão, então quem quiser pode procurar. Não vou aprofundar muito no tema porque não é o tema específico de hoje, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outras lives também sobre isso. Então, veja, gente, a nossa emoção, ela vai impactar diretamente a nossa vida como um todo, a nossa vida profissional, porque diante de uma frustração na vida profissional, é a partir desse sentimento que eu vou saber encontrar boas saídas, boa forma de me comunicar, boa forma de resolver aquilo pra mim. A minha vida pessoal, eu comigo mesmo, ou seja, eu consegui identificar as minhas necessidades a partir das minhas emoções. A minha vida social, minha vida parceria, as minhas relações de uma forma geral, né? Porque não adianta eu ficar chateado que o outro faz alguma coisa se eu não comunico. Não adianta eu ficar chateado que o outro tá gritando comigo se eu grito também. Então a gente tem que ver como que a gente participa da construção dos vínculos. Então, pra gente ter vínculos saudáveis, a gente tem que começar sendo saudável. Por isso que geralmente eu falo, né? Cuidar de si não é egoísmo. Exatamente, porque quanto mais saudável você estiver, você vai ser uma pessoa melhor para as pessoas à sua volta. Porque você tá mais bem resolvido. E aí você não tá ali projetando, você não tá ali exagerando, você não tá ali reprimindo. E aí quando a gente reprime, né, gente, a gente vai e não pede alguma coisa que a gente queria. Mas a gente fica super chateado porque a pessoa não entendeu que a gente queria aquilo. Então, veja, qual a eficiência disso? Zero. E aí eu vou só me contaminar com o sentimento de que, essa pessoa não gosta de mim, não se importa comigo, blá, 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 blá. Vou estar ali desgastando a minha relação, porque não estou expressando, né, a minha necessidade e minha emoção. Tá, gente? Então, olha só. Dentro dessa repressão, né, que a gente passa, cada um de nós, tanto pelas questões sociais, quanto pelas questões de vivência, de experiência. Então, assim, são 3 pontos que eu queria trazer pra vocês. Questões sociais. Sim, a gente nasce, a gente quer fazer parte, isso é fundamental, a gente quer ser aceito. Então, a gente vai começar a ir atrás das regras. Quais são as regras desse jogo aí? O que eu, enquanto uma menina, tenho que fazer? O que eu, enquanto menino, tenho que fazer? Aí a gente vai lá e se reprime pra se encaixar naquilo ali. Regras sociais. 2, experiências. Não adianta o meu pai falar, meu filho, pode falar quando você quiser, pode falar quando você estiver triste. E aí quando eu expresso minha tristeza, eu falo, que besteira, para de ser mole. Então, não adianta. Experiência, gente, é um aspecto que vai impactar muito a nossa autoimagem. Qual é a experiência que eu tive com essa emoção? Né? O que eu vivi com essa emoção? Então, experiência. E terceiro ponto, né? Então, primeiro foi padrões sociais, experiência. E terceiro ponto, gente, são as referências. Então, olha só, vamos dizer que mora eu, minha mãe e 2 irmãos. E aí, a minha mãe, ela tá sempre passando a mão na cabeça dos meus irmãos, mas tá sempre exigindo de mim, né? Tipo, que eu seja compreensiva, que eu faça ajude na casa, que eu faça pelo outro. O que eu tô entendendo? Então que a referência que eu tenho é que a mulher precisa ser assim, assim, assado. Que se expressa tristeza assim, assim, assado. Porque a forma que aquelas pessoas que são referências na nossa vida lidam com as próprias emoções vão ser uma referência pra gente. Se eu tenho um pai agressivo, provavelmente eu vou ser agressivo, por mais que eu odiasse aquilo. Por quê? Porque aquilo foi uma referência. É onde eu tenho repertório. Percebe? Eu não tenho outros repertórios, eu preciso desenvolver, habilitar novos repertórios. Porque o que eu aprendi aqui, isso é natural. Quantas e quantas pessoas chegam e falam, nossa, eu pensei que o normal era bater. Por quê? Porque eu apanhei a vida inteira. Então, tudo bem bater. Percebe? É a nossa referência, a nossa experiência, né, que vai dar muito o tom do que a gente faz com cada emoção. Se a gente reprime, se a gente exagera, se a gente chega a nem sentir mais aquilo de tão proibido que aquilo é. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? Então, a gente pode reprimir, a gente pode exagerar, né? De formas disfuncionais. Quais são as formas disfuncionais? A gente reprime, a gente exagera ou a gente disfarça. Que aí são as compulsões. Lembra que eu falei no início? Então, eu tô sentindo raiva, ao invés de eu expressar minha raiva, eu vou lá e vou comer um pote de sorvete. Eu tô triste, ao invés de eu buscar soluções para essa minha tristeza, né? Buscar ajuda, buscar suporte, chorar, conversar. Não, eu vou lá e vou beber horrores. Eu tô me sentindo inseguro na relação, ao invés de eu entender o que é esse medo, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com uma atitude do outro. Então eu tô com medo porque eu tô insegura? Ou eu tô com medo porque o outro tem atitudes que me fazem me sentir insegura? O que é que tá acontecendo? Não, ao invés disso, não, eu vou entrar numa compulsão sexual, vou disfarçar.
Ou eu tô com raiva, aí eu choro pra disfarçar minha raiva, porque eu não posso expressar raiva. Ou às vezes até sorrio, porque eu não posso tanto expressar raiva, só posso ser uma boa menina, que eu vou lá e dou um sorriso. Por que não? Então, a gente aprende formas de viver essas emoções, de expressar e agir com essas emoções de uma forma muito disfuncional, que deixa a gente lá do outro lado do que geraria construtividade, do que seria uma solução pra gente. Gente, agora que eu tô vendo que tá aparecendo meu shortinho do pijama, né? É isso, home office. É isso. Home office é blusa social e pijama embaixo, não é mesmo? Não poderia estar diferente. Então, eu coloquei aqui algumas frases do que acontece aí quando a gente tá disfuncional, quando a gente tá sem inteligência emocional. Então, eu não sei o que eu sinto, eu reprimo o que eu sinto, eu exagero no que eu sinto, eu não comunico o que eu sinto, eu não ajo, nem busco soluções, ou seja, eu não busco, né, canalizar aquilo que eu tô sentindo. Eu ajo, mas fico apegado ao sentimento, ou seja, eu posso até ficar com raiva, mas eu fico nutrindo aquilo. Eu não consigo me desvencilhar daquela emoção. E isso provavelmente é porque eu tenho um apego, né, com a raiva, ou eu tenho um apego à tristeza, né? Eu tenho uma fantasia anterior de que a vida é triste. E aí, diante de uma situação triste que acontece na vida de todo mundo, eu fico apegada àquilo. Tá vendo como a vida é triste? Tá vendo isso que aconteceu? E aí, uma tristeza que poderia ser resolvida num dia, eu passo um mês sentindo aquilo. Apegado. Ou eu ajo de forma incoerente, de uma forma que não tem nada a ver com o meu sentimento, que não vai resolver nada com o que eu tô querendo. Comendo, transando, bebendo, dormindo demais, de uma forma incoerente, tá bom? Então eu coloquei algumas dessas aqui pra vocês saberem. Então, gente, estamos acabando a live. Vamos pras como eu falei, né? Não deu pra falar de tudo, mas tudo bem, né? A gente depois faz uma parte 2 se vocês quiserem, gostarem, tá bem? Então, olha só, vamos aqui para a lista de reconexão. As perguntas essenciais para a gente se reconectar e desenvolver a nossa inteligência emocional, tá bom? Lembrando que quais são os pontos? Eu sinto, né? Eu me conecto à minha emoção. Depois de eu me conectar à minha emoção, eu interpreto, entendo o que é meu e o que é do outro. Eu busco a melhor ação, o melhor movimento, a melhor solução para mim. E eu desapego daquela emoção, né? Eu solto aquela emoção, deixo ir, fecho aquela emoção, me alivio, né? Se eu tenho uma boa ação, provavelmente eu vou me aliviar depois, tá bom? É claro, gente, que são processos. Por exemplo, eu tô triste porque, sei lá, porque eu tô de luto, porque eu perdi alguém. É claro que não vai bastar eu chorar uma vez e isso vai passar. Lógico que não. Mas quanto mais eu oprimo, mais alto vai ser esse luto, mais difícil vai ser esse luto. Quanto mais eu boto pra fora, eu vou ter momentos de alívio, aí eu volto pra emoção, aí eu consigo me aliviar de novo, eu volto. Então, nisso, eu vou processando essa emoção, eu vou conseguindo processar essa emoção para que ela viva dentro de mim cada vez de forma mais leve e funcional, tá bom? Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta foi a que eu fiz pra vocês no início, que é: quais emoções eu tenho mais dificuldade? Quais eu reprimo e quais eu exagero? Quais eu disfarço? Esses três. Qual eu reprimo, qual eu exagero e qual eu disfarço? Faça aí a sua listinha. Qual é a emoção que você reprime porque você acha que é feio, que é ruim, que as pessoas vão te abandonar se você expressar ela? Quais são as emoções que você exagera, né? Que você aprendeu a expressar de uma forma disfuncional ou que você alimenta suas neuroses com ela, né? Então, eu sou péssima. Aí tudo que acontece eu tô reforçando essa tristeza de que eu sou péssima. Aí eu tô exagerando, ampliando aquilo, deixando aquilo disfuncional. E quais são as formas de disfarce, né? Eu tô sentindo aquilo e eu vou disfarçar de tal jeito. Aquilo ali que eu tenho é um disfarce dessa emoção. Tem gente, que é tão forte, por exemplo, que tem que ser tão agradável, tão forte, que às vezes tá falando de uma coisa super sofrida da vida, sorrindo. Conta a coisa sorrindo, com um sorriso no rosto. Aí você pergunta, mas o que isso te gera enquanto sentimento? Isso te deixa triste? Você acha que essa é... Não, primeiro pergunta. Isso é uma situação triste? É. Então por que você tá sorrindo? Porque você tá comunicando isso para o outro sorrindo. Qual é a efetividade que vai ter nisso? Zero. Zero efetividade. Porque eu tô sorrindo ao falar daquilo. Então você vê como a gente tá naquele momento desconectado entre o que eu sinto, entre o que aquilo me sensibiliza e entre o que eu expresso.
tá? Então isso acontece muito. Então o primeiro ponto é, quais as emoções que eu tenho dificuldade? E como eu expresso essa dificuldade? Reprimindo, exagerando, disfarçando? Perguntinha tá top, dá pra ficar uma semana toda aí refletindo sobre isso. Dever de casa. Segundo momento, né? O que eu estou sentindo? É raiva, é medo, é tristeza, é alegria, afeto? O que é que eu tô sentindo, tá? Então essa é uma pergunta primeira lá da nossa curvinha de contato. Então, o que eu tô sentindo? Segundo, por que eu tô sentindo? E é nesse porquê que eu tô sentindo, a gente, que é essa parte interpretativa, a gente precisa fazer isso com empatia. Se você entrar no julgamento, por mais que você olhe e fale, tá bem, esse sentimento não é coerente com essa situação. Mesmo assim, você pode ter empatia, porque entenda, se não é coerente, isso tem a ver com a sua história. Tem a ver com você essa emoção. Essa emoção ela não aconteceu do nada, aleatória na sua vida. Não, as nossas emoções elas expressam coisas nossas. Às vezes são coisas do aqui e agora, às vezes são coisas antigas. Mas a gente pode então fazer essa interpretação do porquê que eu estou me sentindo assim com afeto, de forma amorosa com a gente, até para que a gente consiga chegar na real resposta, né? Então tá, então por que eu tô sentindo assim? E essa é uma pergunta onde eu posso fazer de forma empática. E aí vem o que tem a ver comigo e tem a ver com o outro, que é o que vai determinar essa flutuação. Então é uma coisa que eu tenho que resolver dentro de mim, comigo mesma, é uma coisa que eu tenho que agir, comunicar, movimentar para o outro, um movimento externo, né? Então essa pergunta é importante para te ajudar a ir afunilando cada vez mais na sua decisão, tá? Até a gente chegar numa decisão mais saudável. Depois, o que eu quero fazer? Ai, nossa, o que eu tô com vontade é de meter a porrada nessa pessoa. Ai, o que eu tô com vontade é de, sei lá, fugir dessa situação e nunca mais voltar. Porque eu tô morrendo de medo daquela situação, então eu tô com vontade de fugir. Tá bom. Depois de você perguntar o que você tá com vontade, você vai perguntar, isso vai ser construtivo pra mim? Isso vai me gerar alívio ou isso vai me gerar, na verdade, outras dores? Será que desistir de um projeto que eu tô ali um tempão construindo é o que vai resolver essa emoção? Não, não é. Será que bater no outro é o que vai resolver a minha raiva? Não, não é. Então tá. Então, qual é a ação, a comunicação, o movimento que vai fazer eu chegar em um lugar de solução, de alívio? Aí essa é a outra pergunta. Se o que eu falar, não, o que eu tô com vontade de fazer é exatamente o que vai me gerar alívio e vai ser construtivo e ok, é ok. Aí você não precisa, esse foi só um filtro que você fez. Um filtro, tá bem? Isso deve ser a melhor forma de eu fazer? É o momento de você filtrar a forma que você vai canalizar, que você vai expressar aquela emoção, tá? Então, eu pergunto, né, o que eu quero fazer, se isso que eu quero fazer é construtivo, e aí eu vou falar quais são as emoções e a comunicação para me aliviar e resolver. Qual é a forma que eu vou sair feliz, canalizado com aquilo, né? E aí, por isso, depois, eu vou, então, que bom que eu me aliviei, e aí eu vou falar, agora eu posso deixar ir. Gente, deixar ir, né, se desconectar dessa emoção não tem a ver com, por exemplo, mas então quer dizer que eu tenho que perdoar a pessoa que fez uma cagada comigo? Não. Se você quiser não perdoar porque aquilo foi uma coisa que você considera muito grave, tá bem você não perdoar. Se você quer se distanciar dessa pessoa, tá bem você se distanciar. A questão é que o quanto que essa emoção vai ficar ainda comandando a sua vida. Porque se já passou do tempo do que eu senti, eu fico ali amargurado, um tempão ainda lidando com aquilo, é porque eu ainda não resolvi aquilo. Então eu tenho que resolver para poder deixar aquela emoção embora. Senão eu me torno uma pessoa amargurada, rígida, estressada, irritada, negativa, pessimista, depressiva, ansiosa. Porque eu ainda tô lá, não lidei ainda com um monte de emoção. E aí o que acontece, gente, é que sim. Por que a gente, na terapia, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a história de vida? Porque lá, enquanto criança, a gente não tinha uma capacidade, uma competência de fazer tudo isso. Expressar da melhor forma, gerar alívio. Não, a gente não tinha. Então a gente carrega um monte de coisa desse passado e por isso que é importante a gente se aliviar, ressignificar, para que a gente possa voltar a fazer as pazes com a nossa humanidade e possa então fazer boas escolhas, bons comportamentos, boas ações, boas decisões com as nossas emoções. Tá bem? Deixa eu ver o que subiu. Tá bom, gente, ficou claro? Assim, como é muito extenso esse tema, hoje eu tentei trazer de uma forma muito prática de interpretação dentro do que é como funciona o nosso contato com as emoções, né? E como é de uma forma mais clara e prática possível. As perguntas também servem pra gente começar a, de fato, fazer um processo interno,
né? Entenda que a terapia ela é maravilhosa porque tem alguém ali com você te ajudando nesse processo de autoanálise. Mas, por exemplo, essas perguntas são algo que você pode começar, né? A ver, fazer aí uma autointerpretação, tá bom? Vamos para a frase final, para incentivar vocês ainda mais a cuidar, né, dessa comunicação. Veja, né, a gente tem hoje um monte de livro, né, gente, mostrando o quanto que, por exemplo, numa vida profissional, ter inteligência emocional vai ser muito mais importante do que às vezes ter inteligência racional. Por quê? Porque às vezes eu posso saber muito daquele assunto, ser muito inteligente com aquele assunto, mas se eu não conseguir comunicar aquele assunto, se eu não conseguir lidar com as situações que aquela profissão me gera, não vai adiantar de nada ter esse assunto. Eu não consigo colocar ele, eu não consigo criar formas de movimentar ele, eu não consigo resolver coisas. Então, numa primeira frustração, por exemplo, eu posso já desistir, porque eu não tenho persistência. A persistência vem da inteligência emocional, a comunicação vem da inteligência emocional, a resiliência vem da comunicação vem da inteligência emocional. Tudo isso vem da inteligência emocional. Então, uma pessoa pode não saber tanto quanto eu, mas ter mais inteligência emocional, saber lidar melhor com os desafios emocionais, ter mais efetividade na sua forma de expressar, de canalizar e de resolver as suas emoções. E isso faz com que ela fique mais resiliente e mais persistente na vida, porque aquelas emoções não têm um impacto ruim, opressor, que mina a energia dela, e sim um impacto onde vai fazendo ela conseguir resolver aquilo e caminhando, continuar a caminhada dela. Entendem? Então, inteligência emocional é uma coisa que impacta muito a gente. Nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossa vida nas relações. Tá bem? Invistam nas suas emoções. Invistam. Parem de tratar as suas emoções como suas inimigas. Invistam nelas. Tá bom? Então, vamos lá. Frase final. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Bom, essa frase reforça aquela que eu falei lá no início. Nós somos uma unidade. Nós somos individuais. Não adianta eu querer que alguém resolva a minha vida se eu não estou com disposição de eu me envolver com a minha própria vida. De eu investir na minha própria vida. Porque no fim das contas, eu vou estar feliz porque eu estou nas pazes comigo. Não adianta eu ser o mais perfeito possível socialmente falando. Se eu não tenho as pazes comigo, se eu não me sinto bem em quem eu sou, nas minhas emoções, né? Se eu não tenho uma boa autoimagem, uma boa autoestima, né? Se eu não sei lidar com as minhas emoções de uma forma construtiva, não adianta, eu posso ter tudo o que me disseram que ia me fazer feliz e ainda assim eu não vou ser feliz. Posso ter um bom emprego, posso ter um relacionamento, né? Porque socialmente tem muito isso, né? As pessoas precisam de uma relação para ser feliz. Eu posso ter muito dinheiro, eu posso ter o corpo tal, que me disseram, me prometeram que quando eu tivesse aquele corpo eu seria feliz, né? E nada disso vai resolver. Porque isso é, sim, como ela coloca aqui, um problema individual. A gente precisa se envolver com nós mesmos, né? Não tem atalho, tem caminho, tem processo. A gente tem que se envolver com a gente mesmo para que a gente consiga, então, encontrar saúde. Felicidade é saúde. Felicidade não é ter uma vida onde tudo sempre dá certo, onde tudo é um paraíso. Não. Felicidade é saúde. Felicidade é você conseguir lidar com a sua tristeza de uma forma que te alivie. Isso é felicidade. Felicidade é você se sentir bem celebrando uma conquista, porque você merece. Você não tem que ter vergonha disso e achar que você está sendo ridículo por causa disso. Felicidade é você conseguir expressar os seus limites e respeitar, trazer respeito e segurança para você, porque você é o primeiro a se respeitar. Isso é felicidade, gente. Tá bem? Gostaram da live de hoje? Eu vou subir ela lá pro YouTube, tá, gente? Lembrando que a live de amanhã, vocês vão me ajudar a escolher o tema. Tá? Então, toda terça-feira agora vocês vão me ajudar a escolher o tema. Na verdade, toda segunda vocês me ajudam a escolher o tema de terça-feira, tá bom? Então, amanhã de manhã ou no meio da tarde, no meio da manhã, eu vou estar fechando, tá, as votações e eu vou estar trazendo para vocês qual foi a decisão, então, né? Qual foi aí o tema mais votado entre vocês, para que a gente possa, então, cada vez eu trazer temas que conecte mais vocês, mais a demanda de vocês, tá bom? Então, vai ser legal vocês conseguirem participar dessas decisões, tá? Lembrando que
eu vou continuar escolhendo, tá, gente? Eu vou decidir continuar escolhendo a live de segunda, porque assim, eu acho que tem temas que às vezes não são tão populares, mas que são fundamentais, muito importantes. Então, às vezes, tem temas que as pessoas não vão escolher muito, mas que elas não entendem que aquilo tem um impacto em todo o resto. Então, por exemplo, quando eu falo sobre temas como esse de hoje, isso impacta na nossa vida de uma forma geral. Então, eu gosto de trazer ele, mesmo que as pessoas não entendam que é importante, as pessoas estão aqui confiando no meu trabalho, estão aqui porque gostam do meu trabalho e vão escutar, às vezes, as coisas que elas não esperavam escutar, tá bom? Meu canal do YouTube, Gi, é Adriana Souza Psi. Se você for aqui na bio do meu Instagram, você consegue acessar, tá? O link. Aí lá no linkzinho que tem na bio, né, na descrição do meu Instagram, vai ter lá a opção YouTube, tem a opção Telegram, que aí você pode ir lá e se inscrever, tá bom? Eu subo, inclusive tem uma playlist, gente, só das lives. Eu subo todas as lives pra lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ótima noite, bom descanso, ótimo início de semana. Espero ter inspirado vocês. Tá bom? E a gente se vê amanhã, 8 horas. Vai lá participar e fazer sua votação. Beijo!